colocado o Evangelho de Mateus, mas não foi Mateus quem primeiro escreveu o Evangelho. Na Bíblia, a Bíblia ela não está disposta na ordem cronológica. Ou seja, não significa dizer que o primeiro livro que foi escrito foi o livro do Gênesis e o último livro a ser escrito foi o livro do Apocalipse. Então, da mesma maneira, os evangelhos, os 4, não significa dizer que primeiro o evangelho a ser escrito foi o de Mateus, depois o de Marcos, depois o de Lucas e depois o de João. Na verdade, a Bíblia não está disposta, e nesse caso dos evangelhos principalmente, por uma questão pedagógica, é uma questão didática. E aí a gente tem Marcos como sendo o primeiro a escrever o Evangelho. O primeiro texto do Novo Testamento foi escrito por Paulo, e depois a gente vai ter o Evangelho que foi escrito. O primeiro foi então o Evangelho de Marcos. Marcos ele era jovem, ele não foi discípulo de Jesus no sentido de ter convivido no tempo de Jesus. Segundo alguns estudiosos apontam que Marcos ele começou o seguimento por volta ali dos seus 17, no máximo 19 anos. E Marcos ele tinha feito uma experiência de caminhada de discípulo com Paulo. E aí quando Paulo e Barnabé eles decidem fazer uma viagem, Marcos ele fica com medo, e ele era novo, então ele decidiu não ir. Se não me falha a memória, era para ir para a cidade de Chipre, não me lembro agora com exatidão. E aí então Marcos decidiu não ir, e isso inclusive houve uma briga entre Paulo e Barnabé. Mas aí Paulo e Barnabé viajam e Marcos fica. Aí Marcos então decide ir para Roma. Quando ele chega em Roma, aí ele encontra Pedro. E Pedro estava lá pregando. E são aquelas pregações de Pedro ali no livro dos Atos dos Apóstolos. E aí quando Marcos então, ele ouve a pregação de Pedro, aí ele começa a se identificar com Pedro. E aí começa a acompanhar Pedro em suas pregações. A tal ponto que ele começou a escrever as pregações de Pedro. Ele ficou muito encantado da forma como Pedro pregava, e ele começou então a escrever aquilo que Pedro estava pregando. Daí surge o primeiro evangelho. Isso lá por volta do ano 60, no máximo no ano 65. Então, o primeiro evangelho foi feito na década de 60, e depois então é que surge um outro evangelho, mas isso quase 10 anos depois, que é o Evangelho de Mateus. Então Mateus está primeiro na Bíblia, mas o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. E Marcos ele recebe, de acordo com o livro do Apocalipse, quando vai falar dos 4 animais, que é a visão do livro do Apocalipse. A visão do Apocalipse. Então os 4 animais, quando São Jerônimo estava traduzindo a Bíblia do grego para o latim, então ele pegou aquela imagem dos 4 animais e atribuiu um animal a cada evangelista. Mateus, ele tem, o animal é o homem, porque Mateus começa o evangelho falando da genealogia de Jesus. Marcos, ele tem como evangelho, tem como animal o leão, porque ele fala muito de Jesus no deserto. E ali então era o território de domínio do leão. E depois ele vai ter então o evangelho de Lucas, que é já não me lembro agora, mas aí depois a gente vai ter o evangelho de João, que é o da águia. E aí então Marcos ele recebe a imagem de um leão, também porque além de ser o primeiro evangelho a ser escrito e colocar muito Jesus ali dentro daquela região do deserto, uma característica muito importante do Evangelho de Marcos é uma pergunta que Marcos tenta responder: quem é Jesus? Até porque naquela época já se falava muita coisa de Jesus, de sua paixão, de sua morte, mas alguns também diziam que Jesus não havia ressuscitado.
que aquilo ali era uma mentira, que era uma ideia que os apóstolos haviam criado. Então, muita coisa se falava de Jesus. Alguns viam Jesus como um profeta, outros viam Jesus como um taumaturgo, ou seja, aquele que curava por meio das medicinas naturais, e daí por diante. Então, se você pega o Evangelho de Marcos, que é muito curto, muito pequeno, 16 capítulos somente. Então, se você pega o Evangelho de Marcos e começa a lê-lo, você vai ver que Marcos ele responde à pergunta quem é Jesus por 3 vezes. A primeira vez que ele responde está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1, quando ele diz: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Depois a gente vai ver essa mesma afirmação de Marcos já no meio do Evangelho, capítulo 8, quando Jesus pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí os discípulos começam a responder, e depois então Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro vai dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus. A segunda afirmação está no meio. E no final, a última afirmação está já por meio de um pagão. É o servo centurião. Depois então que Jesus está crucificado e entrega o Espírito ao Pai, aí então o soldado romano vai e enfia uma lança no pulmão de Jesus, e do seu lado jorram então sangue e água. Aí um pagão, um centurião, um soldado romano, se ajoelha diante de Jesus e diz: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Então, o Evangelho de Marcos se debruça sobre esta perspectiva de responder a esta pergunta: quem é Jesus? E Marcos então afirma veementemente por 3 vezes que Jesus é o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz, mas que também ressuscitou. Então, celebrar a festa de um evangelista, e hoje a veste litúrgica é a cor vermelha, é justamente para simbolizar o martírio. Marcos também ele foi então aquele que derramou o sangue para defender o nome de Jesus, para defender a fé cristã. Então, a gente ao celebrar essa festa, a festa de São Marcos, é que a gente possa aprender dele a também defender a doutrina. Ainda mais a doutrina católica, que anda divagando por tantos cantos, né? Se fala tanta coisa da doutrina católica, dos ensinamentos de Jesus, e eu vejo que nós precisamos defender mais. Para tanto, a gente só pode defender aquilo que a gente conhece. Então a gente precisa também ser conhecedor da Sagrada Escritura. Nós precisamos amar também a Sagrada Escritura, as verdades que nela contém para a nossa salvação, assim como também a doutrina católica. O que eu penso não vai ajudar vocês a salvar, mas o que a igreja defende, porque ela recebeu do próprio Cristo, então isto é matéria de nossa salvação. Porque o que a igreja faz, o que a igreja transmite ainda nos dias de hoje, foram os mesmos ensinamentos que ela recebeu há mais de 2000 anos atrás. A igreja, ela tem este papel de salvaguardar. É uma palavra comprida que significa 2 coisas. A primeira é de transmitir, mas a segunda é de transmitir com fidelidade. Ou seja, a igreja ela não tem o poder de adulterar ou de alterar os ensinamentos que ela recebeu do próprio Cristo Jesus. Por isso ela salvaguarda. Ela transmite, mas ela transmite com fidelidade. Aquilo que Jesus ensinou há 2000 anos atrás, é isto que a igreja continua a afirmar. Vocês estão acompanhando pela televisão, por exemplo, principalmente pelos canais católicos, que é então a Assembleia Geral dos Bispos, que acontece a cada ano. E eles estão lá reunidos, vão estar até sexta-feira, reunidos em Aparecida. E o que eles fazem é justamente isso. É sempre atualizar os ensinamentos de Jesus. Mas eles não adulteram, eles não alteram, eles não forjam o que eles receberam do próprio Cristo. Então, que a gente também possa ser amante da Sagrada Escritura, assim como Marcos,
evangelista, mas que também nós sejamos aqueles que transmitem com fidelidade os ensinamentos da fé cristã, porque ela é matéria para a nossa salvação. Que nós possamos, então, defender também a igreja, que muitas das vezes é atacada por diversos meios, hoje principalmente por meio da mídia, por pessoas que falam aquilo que não é verdade sobre a igreja. Que também nós possamos ser defensores dela, de sua doutrina, dos seus ensinamentos, porque a igreja é também matéria para a nossa salvação. A igreja recebe do próprio Cristo a incumbência de ligar e de desligar. Então que também nós possamos aprender a amá-la e a defendê-la, principalmente dos algozes, dos Herodes do mundo presente, dos Herodes que são atualizados no dia de hoje. Que a gente possa também dar a nossa vida, mas a nossa vida não como sentido de morte, mas que a gente possa gastar a vida da gente na defesa da fé, na defesa da doutrina, na defesa da igreja. Pois defender a igreja é defender também o próprio Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.